José, Tami, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estão prof, me tá tudo vendo? certo. Sim, também. Então tá bom. Deixa eu só terminar de admitir aqui o pessoal e a gente já começa, tá? Beleza. Estamos de volta. Já voltou, Ellison? Estamos aí. Vamos lá, então, José. Enquanto eu vou readmitindo aqui o pessoal, vamos lá para a fonte heterônoma. As fontes heterônomas, elas são aquelas decorrentes do Estado, direta do Estado, tá? Então, são todas aquelas leis, decretos, tudo que vem em nome do Estado. E por que a gente falou da questão da sentença normativa? Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela é um braço do Estado, não é? O juiz, ele é um braço do Estado, né? Ali a longa manos a gente fala, né? Do Estado. Ele está ali para responder em nome de quem? Em nome do Estado. Por quê? Porque ele é um servidor do Estado. Isso que é fonte heterônoma, tá? Aí a gente tem as fontes autônomas. As fontes autônomas, elas são aquelas realizadas pelos grupos, como, por exemplo, os sindicatos, tá? Então, aqueles acordos coletivos, as convenções coletivas, aquelas lá são fontes autônomas. Por que autônomas? Porque ali as próprias partes, né? Então, o sindicato dos empregados e os sindicatos dos empregadores, que são feitos por quem? Por trabalhadores e por empregadores, não é? Não vem um terceiro estranho à relação para fazer, nem pode, né? Então, por isso que fonte autônoma e fonte heterônoma. Então, autônoma, porque as próprias partes é que acabam fazendo as leis ali, as convenções, né? A convenção coletiva ou o acordo coletivo. E heterônoma, porque daí não é a parte que faz, né? Então, hétero quer dizer diferente. Então, é porque não é o trabalhador que faz, é o Estado. E autônoma é porque é o trabalhador que faz, por meio dos sindicatos. Você conseguiu entender agora, José? Relembrou? Sim, eu estava olhando aqui. Entes do Estado fazem as normas, né? Eu coloquei. Isso. Isso, a heterônoma é quando o Estado faz. Então, quando a gente fala em sentença normativa, é porque o Poder Judiciário é o Estado. Então, por isso que a gente fala que ela é uma fonte formal heterônoma, porque ela tem força de lei e o juiz, ele está ali representando o Estado. Ah, professora, então ela é só heterônoma, né? Não é autônoma, não. Eu Não, confundi tudo aqui. não. A É autônoma, formal, ela é formal, heterônoma e heterônoma. estatal. O heterônoma já quer dizer que ela é feita pelo Estado. Então, esse estatal aí tá. não precisa pôr. Toda fonte heterônoma é porque ela é feita pelo Estado, tá? Aqui, no caso, não foi um projeto de lei ou alguma coisa desse tipo, mas foi um braço do Estado, que é a Justiça do Trabalho, através dos juízes, dos desembargadores, tá? Então, é nesse sentido. Conseguiu entender agora? Aham, obrigada. Nada. Então, vamos lá, meus amores. Vou compartilhar aqui novamente a tela com vocês. Vamos lá, então. Agora a gente vai estar falando de jurisprudência. Vocês sabem o que é jurisprudência já? Já tem um conceitinho na cabeça do que é jurisprudência? Sim. Sim. Gente, então, para quem não tem, jurisprudência é a interpretação reiterada pelos tribunais às normas jurídicas. Então, aqui na Justiça do Trabalho, a gente vai ter um livro, né? Tem aí
um capítulo, né, dentro do Vademecum só disso, que são as OJs, né, que são as orientações jurisprudenciais. Então, a Justiça do Trabalho, ela segue muito à risca isso, tá, gente? Dificilmente você vai ter uma sentença na Justiça do Trabalho que ela vai estar em desacordo com a orientação do tribunal. O próprio juiz fala isso direto para a gente em audiência, tá? Os próprios juízes do trabalho, na hora que vocês tiverem oportunidade de assistir uma audiência trabalhista, principalmente a audiência de instrução, é que eu acho que agora, quando voltar as audiências, só vai poder as partes entrarem dentro da sala de audiência, né? Por causa do... Diga. Essas jurisprudências reiteradas, né? Várias vezes. Isso, O mesmo o tribunal ele começa a decidir de uma forma e daí todo mundo acata aquela decisão e começa a decidir da mesma forma. Aí aquilo lá vira o quê? Uma jurisprudência. Mas depois vira súmula depois, né? Na Justiça do Trabalho Ou enunciado, vira OJ. né? Vira sentença. Não, sentença é quando é para aquela categoria. A OJ, a jurisprudência é para todo mundo. Ah, Porque essa orientação jurisprudencial, ela pode ser de por exemplo, de uma reclamatória trabalhista individual. Agora, a sentença normativa é sempre de um dissídio coletivo. Então, é sempre quando um sindicato entra com uma ação, ou contra o sindicato dos empregadores daquela categoria, ou contra a empresa, por exemplo, se não tiver sindicato. Tá? Agora, a orientação jurisprudencial, não, ela pode vir de um dissídio individual. Uma pessoa só entra com a ação, do caso específico dele, e daí o juiz decide de uma forma, aí, por exemplo, o empregador recorre, e o tribunal decide da mesma forma, daí ele recorre para o TST, aí o TST decide da mesma forma. Então, aquilo lá vira o quê? Uma orientação jurisprudencial. Por quê? Porque se o TST decidiu, provavelmente todo mundo vai decidir igual, porque TST é só um, tá? É igual STF e STJ. Já seria igual o STJ, né? Porque acima do TST ainda o STF pode julgar se for matéria constitucional. Então, TST é do trabalho, né, professora? Isso, é que na Justiça do Trabalho funciona da seguinte forma: a gente tem a vara do trabalho na primeira instância, como se fosse a vara cível, tá? Na primeira instância, a vara do trabalho. Na segunda instância, a gente tem o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. A diferença desse tribunal, que ele é por região, tá? Então, por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem mais de um, tá? Tem estados que tem mais de um. Tem estados que às vezes tem junção de mais de um estado, tá? Então, por isso que a gente fala que é por região. Então, esse TRT, ele vai equivaler ao TJ, ao Tribunal de Justiça que a gente tem, tá? E depois, a gente tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que ele equivale ao STJ, tá? Que equivale ao STJ. Ficou claro aqui como é que funciona, Denise? Entenderam como é que é? E depois a gente tem o STF, que é no caso se, por exemplo, estiver discutindo alguma coisa ali do artigo 7º, por exemplo, da Constituição Federal, né? Falando de alguma ilegalidade ali do artigo 7º. Se for isso que estiver sendo discutido desde lá da petição inicial, da reclamatória trabalhista, aí você consegue chegar até o STF. Vocês sabem que para o STF só pode discutir o quê? Matéria constitucional. Se não for matéria constitucional, você não vai conseguir que os juízes analisem o seu processo. Não interessa se é trabalhista, se é civil, se é penal, se é tributário, tá? Empresarial.
O STF só vai discutir se preencher aqueles requisitos, né, que tem que preencher, e se tratar de alguma coisa relacionada à inconstitucionalidade, tá? Conseguiram entender a cadeia, amores? Sim. Entendeu, Denise? Tá? Uhum. Então, funciona dessa Sim. forma, tá? Então, a jurisprudência é quando o TRT ou o TST começa a decidir daquela forma. Então, o que acontece? Normalmente, eu vou para a audiência trabalhista, principalmente quando o juiz quer forçar as partes a fazerem acordo. O que ele faz? Ou o advogado quer forçar, alguém dentro da... Sempre tem alguém que vira na sala de audiência, mas normalmente é o juiz que vira e fala. Ele vira e fala assim, mas doutor, o tribunal já decidiu acerca desse tema. A gente já tem uma jurisdição firmada. Normalmente, o advogado vem e fala, ai, excelência, mas a gente tem outras possibilidades e não sei o quê, sabe? Tenta ali dar uma enrolada. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, dificilmente o juiz vai levar uma fumada muito grande de um tribunal, se ele seguir as orientações jurisprudenciais, tá? Então, a Justiça do Trabalho, eles já têm esse livro das orientações jurisprudenciais por conta disso, tá? Porque daí os juízes todo mundo acaba decidindo igual. Enquanto ninguém mudar, vai continuar decidindo igual. Ai, professora, mas e se aquela decisão for prejudicial para o trabalhador? Se for prejudicial para o trabalhador e aquilo lá, aquela orientação jurisprudencial tiver perpetuando, você vai ter que recorrer, se, por exemplo, for uma orientação jurisprudencial do TRT, você vai ter que recorrer ao TST. E pegar daí a decisão, por exemplo, aqui a gente está no TRT da 9ª região. Aí você vai pegar uma orientação jurisprudencial de uma outra região, obrigatoriamente, tá? Então, aqui a gente está no da 9ª região. Você vai pegar de qualquer um dos outros 25 TRT e vai pegar aquela orientação jurisprudencial e fazer um recurso para o TST. Aí, a hora que você fizer esse recurso para o TST, você vai demonstrar que a orientação jurisprudencial do TRT da 9ª região está equivocada, tá? Então, não é que essa OJ ela vai ser perpétua, tá, gente? Ela pode ter alteração, mas quando ela já vem do TST, aí fica difícil mudar. Aí só o STF, aí só se for matéria constitucional, só se tiver alguma coisa falando de matéria constitucional. Então, daí acontece igual você falou aí, né? Os doutores querendo conciliar, já decidiu sobre isso, daí você pode falar, mas isso aí não é perpétuo, né? Essa decisão não é para, né? Não, é o seu argumento, vocês têm que entender que nada é perpétuo nessa vida, né? A gente teve um grande exemplo, a questão lá da prisão da 2ª instância, lembra? Do Lula. Lembram do Lula? Então, assim, a gente... Lembro, professora, que lá mudou tudo, né? Foi uma bagunça. Então é assim, o que acontece muito, o que a gente ensina em sala Rasgaram de a Constituição ali. o que a gente ensina em sala de aula nem sempre vale para uma prova da OAB. A gente espera até que a OAB não pergunte esse tipo de coisa na prova, porque vai gerar muito conflito, né? Porque na lei tá de um jeito. Então, a Constituição fala que o réu não pode ser preso após condenação em 2ª instância. O STF, lá em 2014, decidiu que podia, né? 2014 ou 2016, não me recordo agora. Ele decidiu que podia prender se a decisão fosse única, se todos os 3 desembargadores concordassem, tivessem votado da mesma forma. Por exemplo, que a pessoa fosse culpada. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na vez do Lula, ele recorreu e falou que aquilo lá era inconstitucional, e realmente era inconstitucional. O que devia ter sido feito? Eu acho que foi em 2014.
Quando o STF mudou aquilo lá, alguém devia ter mandado um projeto de lei para alterar a Constituição, porque aquilo lá não é cláusula pétrea, não pode ser mudado, né? Pode ser mudado, né? Não é cláusula pétrea. Ele pode ser mudado. Então, eles deviam ter feito isso. Não fizeram. Então, todo mundo vai poder falar que é inconstitucional. Então, todo mundo vai poder recorrer ao STF por conta disso, tá? Então, pode ser que o TST, ele dê alguma orientação jurisprudencial e alguém consiga chegar no STF falando que aquilo lá é inconstitucional. Tá? Então, não tem nada definitivo na lei, tá bom? Ficou claro aqui? Ok. Conseguiu entender, Denise? Sim, entendi sim. Entendeu? Aham. Fala. Né, eu não, acho que é o José. É você, José, quer falar alguma coisa? Eu não queria falar nada, não. Então, eu só estou falando assim, a decisão que o STF teve antes não vale de nada, né? Não vale nada. Decisão à toa, né? Na Fica todo verdade, mundo entra falando. na verdade, ela tá valendo, né? Porque ele foi mandar de novo. Aí teve outro julgamento, acho que foi ano passado, né, gente? Que eu acho que daí teve gente que decidiu diferente, mas daí iam ver algumas outras coisas e tal. Eu não sei como é que vai funcionar, mas é complicado. Eu espero que isso não caia na prova de vocês, porque na prova da OAB a gente sempre orienta o aluno a colocar o que está na lei. E o que está na lei não é o que o STF decidiu, mas o STF ele legisla através de súmula vinculante, né? Então é complicado. Então, Quando em provas assim da OAB concurso, quando em provas assim da OAB concurso cai essas questões polêmicas e aí a gente entra com mandado de segurança, né? Essas questões são anuladas e a gente ganha elas ou não? Eu acho que sim, né? se você errou ela, né? Porque normalmente você vai entrar com recurso se você errou, ela é anulada e você ganha o ponto. É normalmente desse Então quanto jeito. mais questão assim, melhor para nós. Quanto mais assim, melhor então. Se não for aberta. O problema é se você não conseguir derrubar a questão. Tem essa aí. Tem técnica, né, para você o problema pedir é anulação. se você não conseguir anular a questão. Eu, na minha primeira prova da OAB, eu fiz 48 questões. Na minha época, precisava passar com 50. Na segunda prova, eu fiz 49. Anularam 2 e eu não aproveitei aquelas 2. Por quê? Porque eu já tinha acertado elas. Eu tinha ido no mesmo pensamento. Ai, que ódio! Não anulei. Chorei horrores, fiquei triste pra caramba. Eu já estava até pagando o cursinho de segunda fase. Fiz o cursinho, porque o recurso, resposta do recurso, sai mais ou menos 10 dias antes da prova da segunda fase. É muito pouco tempo. Daí, na terceira prova que eu fiz da OAB, daí eu fiz 49 de novo. Eu falei, que porra é essa? Não vou estudar mais, né? Também não vou. Agora eu não vou fazer cursinho. Não vou. Eu nem ia fazer a prova, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Daí minha mãe falou, faz, e isso, aquilo. Eu falei, mãe, mas eu vou gastar R$200 para fazer uma prova. Eu tinha caro, né? Na outra. Não, e nem era só a prova, né? Porque, tipo, você tem que ter... Deslocamento. Ainda mais eu que ia fazer a trabalhista, você tem que ter um código específico, né, da CLT. Eu comprei um do Valentim Carrion, que hoje acho que é R$280, a CLT dele. Aí você paga o cursinho, eu sei que eu tinha gastado mais de R$1.000. Nossa. Por uma estudante é muito, né? Ô, Lucas, abre a câmera aí, o que você tá fazendo, meu filho? E daí, na terceira, anulou 3 e eu aproveitei 2. Daí eu consegui entrar, só que daí faltava 10 dias para eu entrar, para fazer a segunda fase. Aí eu acabei indo bem tranquila e acabei passando e estou aqui hoje. Mas é assim. Tudo bem, meu querido? Oi, prof. Tá? Então, assim, normalmente a OAB não
costuma colocar essas questões Olha, agora que eu vi, o Iago tá aí. discursiva, que criam algum problema, tá? Que vão criar algum problema desse tipo de súmula, a não ser que ela já esteja muito firmada no tribunal, senão eles não costumam colocar esse tipo de questão na prova da OAB, tá bom? Ok, José? Ok, prof. Olha minha cachorrada aqui, que ódio. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar então das convenções e dos acordos coletivos, né? Esse aqui, a maioria das pessoas que já trabalharam, né, ou né, trabalham agora, já sabem mais ou menos disso aqui. Então, ali, havendo conflito coletivo de trabalho, o ideal é que as partes envolvidas o resolvam de forma negociada, tá? Por meio da autocomposição. Isso aí é chamado de negociação coletiva. Então, essa negociação coletiva é um procedimento que pode dar origem a normas jurídicas dispondo sobre condições de trabalho de forma genérica e abstrata. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho são consideradas fontes formais decorrente de autonomia coletiva dos particulares. Então, aqui ela é uma fonte formal o quê? Autônoma, tá? Então, essa daqui é uma fonte formal o quê? Autônoma. Por quê? Porque ela vem de particulares. Quem são esses particulares? As próprias pessoas interessadas, tá? Então, a gente tem o acordo coletivo e a convenção coletiva. Professora, para que isso serve na prática? O que acontece, gente? Então, esse acordo coletivo e essa convenção coletiva, normalmente, quando eu vou entrar com uma ação trabalhista, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, aonde eu vou para ver o piso salarial daquele funcionário? Aí, no acordo coletivo e na convenção coletiva daquela classe, tá? Então, já começa por aí. Para eu saber se a empresa estava pagando o salário certo, eu já vou lá ver o acordo coletivo e a convenção coletiva daquela categoria. Sei lá, em 99% dos casos das reclamatórias trabalhistas que eu entro, eu tenho que olhar o acordo coletivo e a convenção coletiva para saber qual que é o valor do salário, para saber se está certo. Essa semana mesmo, foi antes da pandemia, eu atendi um cliente que ele trabalhava como vidraceiro. E daí ele foi mandado embora, não pagaram verbas rescisórias, não pagaram lá uma mixaria para ele. E daí o que aconteceu? Eu fui ver a convenção coletiva dos vidraceiros. Só que ele não estava registrado pela convenção coletiva dos vidraceiros, ele estava registrado pela convenção coletiva do comércio. E aí, professora? Aí eu tenho que partir daquele princípio da norma da realidade, né? Não, da norma mais favorável. Qual que era a norma mais favorável para o meu cliente? O do comércio ou o dos vidraceiros? No caso do meu cliente aqui, não, era o do comércio. Não? O piso do vidraceiro, o piso do comércio era mais alto do que o piso do vidraceiro. Era coisa pouca. Acho que era R$100, R$190, era alguma coisa assim. Então, eu não resolvi não falar disso na petição inicial, tá? Então, tem um acordo coletivo, né, dos vidraceiros, mas ele estava sendo, o patrão dele estava pagando pelo piso do comércio, que é mais alto do que o piso da convenção coletiva dos vidraceiros. Então, como ele estava recebendo mais, então isso aí era um tópico que eu não ia falar na reclamatória trabalhista. E o advogado dele também nem percebeu. Não, o advogado sabe, provavelmente vai saber. Mas o que acontece? Ele não vai poder pedir isso por conta do quê?
do direito adquirido. E foi o sim. empregador que resolveu fazer o registro pela Convenção Coletiva do Comércio, não foi o empregado. O empregado não tem autonomia para isso. Ele não se autorregistra, entendeu? Então, o advogado da empresa não pode É o vir contador, né? para baixar o salário, descontar, por exemplo, essa diferença dele por conta das convenções, tá? Quem fez o registro foi o empregador, não foi o empregado. Então, ele podia ter ido atrás disso. Então, se torna direito adquirido. Isso não pode ser retirado. Tá? Então, isso acontece. Então, que fique claro, acordo coletivo ou convenção coletiva é fonte formal, autônoma. José, agora você pegou a diferença entre uma e outra, autônoma e heterônoma? Sim. Sim? Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida aqui sobre convenção e acordo coletivo? Eu não. Todo mundo entendeu? Então, acordo coletivo. Isso aqui tá tudo no material de vocês, tá? Então, acordo coletivo. Demorei para achar o material, mas achei. Achou? Então, lá, acordo coletivo é instrumento normativo negociado, firmado entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas, solucionando o conflito coletivo envolvendo os empregados de uma ou mais empresas e seus empregadores, tá? Então, isso que é o acordo coletivo. Já a convenção coletiva, gente, é o acordo entre sindicato, tá? Então, convenção coletiva é o acordo entre sindicatos da mesma categoria e o acordo coletivo é o acordo entre o sindicato de empregados e uma ou mais empresas daquela categoria. Então, por exemplo, é o sindicato dos metalúrgicos vai fazer um acordo com a Ford, a Chevrolet e a Fiat. Então, vai ser acordo coletivo, porque ele está fazendo com as empresas. Agora, se, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos, dos empregados, fizer um acordo com o sindicato dos empregadores dos metalúrgicos, aí é convenção coletiva, tá? Para vocês saberem. Professor, repete o acordo coletivo, por favor. Vou falar dos dois. Então, ó, convenção coletiva é quando tem um acordo entre sindicatos de empregados com empregadores. Convenção, tá? Pensa num maior. Então, quando eles entram em acordo, é chamado de convenção. Então, convenção coletiva, sindicato e sindicato. Sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Acordo coletivo é do sindicato dos empregados com uma ou mais empresas, tá? Então, o acordo coletivo é feito entre um sindicato de empregados com uma ou mais empresas, tá? Então, convenção coletiva, 2 sindicatos. Acordo, 1 sindicato e uma ou mais empresa. Conseguiu anotar, meu filho? Sim, consegui, professora. Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Pau no gato. Vai ter mais coisa ali no material de vocês, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui tá lá escrito também. Então, a hora que vocês pegarem o material, vocês vão lembrar de tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, mas assim, se vocês quiserem ir anotando para fixar, ok? O próximo aqui, nossa, gente, já tá faltando 10 minutos de novo.
Ainda bem que semana que vem a gente pode ir direto. Ah, prof, uma boa passa rápido, né? Eu acho que ele conta errado, professor, esse minuto aí. Ele conta errado. Ai, obrigada, meu Nós amor, entra pela aqui, aula já foi boa. 20 minutos já. É. 10 anos. Vamos lá, então. Então, agora a gente vai falar dos usos e costumes, tá? Os usos e costumes no direito do trabalho, eles também são considerados fontes formais, tá? Aqueles que envolvem condutas reiteradamente praticadas e observadas pelo grupo social ou comunidade. Isso aqui está no material, tá? Então, eu estou lendo aqui para vocês, só para vocês irem absorvendo assim, mais ou menos um conceito do que é isso, tá? Mas está no material, ok? Professora, eu achava que era fonte formal, usos e costumes. Mas está aqui, são considerados fontes formais. Formal não, material. Não, fonte formal. Deixa eu só ver lá atrás. Não. As fontes materiais vão ser aqueles fatores sociais. É fator social. Vai estar lá no começo do material. Na primeira linha do material de vocês vai estar lá. Fator social. Até acaba envolvendo, Denise, na verdade. Tá? As pessoas até acabam entendendo. É que no direito do trabalho, o uso e o costume, ele pega ali por conta da questão de eu não poder retirar aquele direito do trabalhador, tá? Então, aquilo que eu costumo dar, eu não posso retirar dele depois, tá? Por conta disso. Ele vira formal, né? Isso, por conta direito disso. adquirido, né? Isso, ele vira um direito adquirido. E daí, mesmo que não tenha regulamentação, na norma, ele se torna como um direito adquirido, tá? Uhum, Por conta entendi. disso. Mas ali vai estar falando de, por exemplo, é que é muito parecido mesmo. Confunde, né? Porque, por exemplo, função social. Então, por conta de clima, por conta das coisas que acontecem numa determinada região, às vezes um tipo de trabalho funciona de um jeito. E às vezes o mesmo tipo de trabalho, num outro local, ele funciona de outro, né? Então, às vezes uma empresa tem uma empresa lá no Rio Grande do Sul. Essa empresa, provavelmente, ela não vai funcionar da mesma forma lá na Amazônia, vai? Ela não vai funcionar por conta de clima, por conta, né, de como o organismo daqueles trabalhadores funciona. Lógico que a gente tem regras básicas aí de direito do trabalho, por exemplo, carga horária e tudo mais. Mas alguma coisa no acordo coletivo ou na convenção coletiva, ela vai ser diferente, tá? Por conta dessa função social, tá? E é aí que entra a questão. Isso aí vai influenciar onde? No uso e no costume. Só que daí, a hora que ele entra para o uso e costume, ele acaba virando lei para aquela região. É aí que ele vira uma fonte formal. Uhum. Tá bom? Mas ele fica ali perto mesmo. Ele fica ali perto, ele acaba confundindo. A OAB faz pegadinha disso também. Tá bom? Então, uso e costume, condutas reiteradas praticadas pelo grupo, tá? Então, jurisprudência é o quê? Conduta reiterada de quem? Da justiça, né? Do TST e do TRT. Aquilo lá é jurisprudência. Uso e costume é conduta reiterada de quem? De um grupo social, de uma comunidade, tá? Que eles acabam entendendo aquilo lá como juridicamente obrigatório, tá? Depois eu coloquei para vocês ali algumas modalidades de costume, tá? No material de vocês tem ali 3 modalidades de costume, que é o costume contra legem, que é aquele que viola a norma legal, então contra legem, contra a lei, tá? E ele não é válido. Então, se ele viola alguma lei, ele não é válido. O costume segundo legem, que é aquele que se...
Oi, Helena. E o costume secundilégem, que é aquele que se refere à conduta que já está previsto em lei, tá? Então, o contralegem é o contra-lei, então, ele não é válido. Depois, o secundilégem, que é aquele que é de acordo com a lei, tá? E depois a gente tem o praterlegem, que significa que, embora ele não esteja previsto em lei, mas ele também não afronta a lei, ele acaba sendo aceito no sistema jurídico, tá? Então, temos 3 modalidades de costume. Contralegem, que é aquele que é contrário a uma legislação, então ele não tem validade. O secundilégem, esse secundilégem, gente, é aquele que normalmente ele existe aquele costume e daí ele acaba fazendo a norma surgir, tá? Não é o contrário, tipo, tem a norma e daí vira costume. Normalmente aquele costume, ele acaba virando uma norma, tá? Então ele é legal e ele é muito utilizado. E depois a gente tem o privilégio, que ele não está na lei, mas ele não é contrário à lei, então não tem um impedimento nenhum dele não ser utilizado, ok? Então, eu tenho essas 3 modalidades de costume. Tá desse jeitinho lá no material de vocês, tá? Então, se vocês não conseguiram anotar, não tem problema, porque tá dessa forma ali no material de vocês, tá? Então, no direito do trabalho, essa conduta habitual do empregador, se ela for mais benéfica do que a previsão que tiver contando lá na lei, ela passa a ser obrigatória, tá? Então, se o empregador, ele oferece, por exemplo, se, por exemplo, lá na convenção coletiva, tá falando que ele tem que dar uma cesta básica para o empregado, e ele dá 2, né? Isso é mais benéfico, né? Ele costuma um empregado a dar 2, ele vai poder retirar isso? Não. A não ser que seja feito um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, né? Falando dessa retirada, né? Por exemplo, Professora, está passando por dificuldade, alguma coisa desse tipo, e daí ela vai retirar. Aí tudo bem. Caso contrário, não pode ser retirado. Diga, Denise. que nem antigamente tinha aquele negócio no final do ano da cesta de Natal, né? Aí eles foram diminuindo, depois tiraram. Só que ninguém reclamou, porque todo mundo acha que não é direito, aquilo é um lá, bônus, na verdade, né? não é obrigação do empregador, né? A cesta básica que eu falei, por exemplo, mensal. ela é obrigatória, né? Ou a cesta básica ou vale alimentação. A CLT, ela estipula isso, né? Então, Tá. no caso, a cesta natalina, ela viria como uma gratificação. E como Então, ela pode tirar mesmo. na verdade, você até podia entrar com uma ação, mas você ia reclamar um negócio de uma vez no ano. Acabava sendo muito pouco, né? A não ser que você tenha trabalhado aí muitos anos, mas você ia ter que demonstrar o valor daquela gratificação natalina lá, alguma coisa nesse sentido, né? Falar que aquilo vincula e quando são poucas vezes acaba não vinculando. Gente, já estamos com Dependendo do valor menos de... reivindicado, né, prof? Dependendo do valor reivindicado, o juiz nem acata, né? Não tem? Ou sempre acata tudo no juiz do trabalho? Não. E agora na civil não está acatando mais, dependendo lá do princípio da insignificância. Ah, tem gente que entra por R$100. Tem o mínimo? Tá nem acatando. Tem o mínimo. Não tem mínimo. Não mas é que tem mínimo estabelecido não por tem, lei. mas o juiz, ele está decidindo Mas assim. eles acabam decidindo assim. Pessoal, já tem menos de 1 minuto, eles vão me derrubar. Semana que vem a gente termina. A gente não conseguiu terminar a fonte normativa, mas já tem material lá. Mandem para mim o questionário, tá? Não esqueçam de mim. Mandem lá no meu e-mail, tá bom? Beleza, Bom final de semana. Fiquem com Deus. A gente se